Bom, tentativa aí número 1056 de tentarmos promover uma videoaula rápida e sucinta sobre algum assunto dentro dessa pandemia de coronavírus que se espalhou pelo mundo inteiro. Então vamos lá. O tema dessa aula aqui, rapidamente, é globalização. Então vamos tentar ser sucinto aqui. Globalização é o fenômeno de aprofundamento das relações econômicas, sociais, culturais entre os países do mundo. Basicamente, os países do mundo estão cada vez mais próximos uns dos outros num processo de afunilamento constante dessas relações, graças ao avanço dos meios de transporte, de comunicação, ao avanço da tecnologia de maneira geral. Então é muito importante entender a globalização através dos processos de primeira, segunda e terceira revolução industrial. Mas a globalização ela tem início antes disso. Apesar do termo passar a ser utilizado com mais frequência a partir de 1970, a gente pode remeter à globalização com as grandes navegações. A gente tem o período de capitalismo comercial, né, que é a primeira etapa do capitalismo, e esse período é a transição entre o feudalismo e o modelo de produção capitalista. Então, nesse período aí, a gente vai ter o surgimento das grandes navegações graças ao acúmulo de riquezas, o metalismo, com o acúmulo de metais preciosos e tal. Então, aí a gente vai ter o encontro da Europa com um novo mundo, que é o continente americano. E aí, a partir daí, a gente vai ter a instauração, né, da primeira divisão internacional do trabalho. A divisão internacional do trabalho é a parcela que cada país possui dentro da economia mundial. Ou seja, o país compra o quê? O país vende o quê? Dentro desse período aí, desse primeiro período, dessa primeira instauração da divisão internacional do trabalho, a gente vai ter então basicamente dois agrupamentos de países, as metrópoles e as colônias. E qual vai ser a função dela nessa internacionalização inicial aí que está acontecendo? A gente vai ter as metrópoles enviando produtos manufaturados para suas colônias e as colônias mandando todo tipo de produto de riquezas, né? Todo tipo de riquezas extraídas dentro do seu território para as metrópoles. Como exemplo, a gente pode dar aqui Brasil e Portugal. Nessa primeira época aí que a gente tem Brasil sendo colônia de Portugal, o Brasil, então, ele mandava diversos tipos de riquezas para Portugal. E Portugal enviava produtos manufaturados durante esse período de colônia. A gente tem aí essa primeira divisão internacional do trabalho, que hoje é bem diferente, visto que hoje a gente não tem mais metrópoles e colônias, a gente tem países desenvolvidos, países não desenvolvidos, países industrializados, países não industrializados. Então, basicamente, a globalização, como a gente está percebendo aí, é esse aprofundamento das relações econômicas, sociais, culturais entre os países do mundo, que a gente pode traduzir, a grosso modo, sendo eu estar dentro do Brasil, dirigindo um Volkswagen, que é um carro alemão, enquanto eu escuto uma música norte-americana, indo na padaria comprar algum material para fazer sushi, que é comida japonesa, porque eu tenho que voltar para casa rápido por causa do coronavírus, que é chinês. Tá, foi horrível essa piadinha. Mas enfim, a gente está aí entendendo basicamente o que é essa globalização. E o principal transmissor atualmente da globalização vai ser as empresas transnacionais, empresas que atuam fora do seu país de origem. Não sei se eu estou atropelando aqui as coisas, tentando ser rápido demais, mas a gente entendeu aí. Globalização é o fenômeno de aprofundamento das relações econômicas, sociais e culturais entre os países do mundo, que tem se estreitado cada vez mais graças às transnacionais e também como a gente tem o estreitamento cada vez maior entre as relações de países do mundo graças ao avanço dos meios de comunicação, a gente tem a internet como o principal, talvez, não, talvez não, né? A principal forma de comunicação dentro do mundo globalizado atual, já que a gente vai poder saber de informações de maneira instantânea e não só informações, né? A gente vai ter também, além, muito se fala hoje, por exemplo, do capitalismo informacional, que é a venda e troca de informações. A gente tem basicamente três fases do capitalismo: o comercial, que a gente já citou, o industrial, que é a partir do momento que a gente tem a primeira revolução industrial, e o financeiro, que vai juntar o capitalismo bancário, né? O banco e as instituições financeiras vão ser as principais lideranças das indústrias, basicamente. A gente vai ter o mercado de ações, vai ter todo esse envolvimento aí gigantesco dentro dessa ideia de capitalismo financeiro. Então, globalização, conforme a gente averiguou aqui, é esse processo de aprofundamento dessas relações e que são
Principalmente transmitida, não, tô viajando aqui. A globalização, no caso, ela principalmente ocorre atualmente devido, como a gente falou, às empresas transnacionais, que são empresas transnacional e multinacional, basicamente é a mesma coisa, só que a gente está utilizando o termo transnacional porque o termo multinacional veio caindo em desuso, porque parece que a empresa tem várias nações, quando não. A empresa, ela pertence a uma nação, né? Ela é uma empresa que atua fora do seu país de origem, mas ela tem uma origem dentro de um país e vai ter filiais espalhadas em vários outros países do mundo. Então, basicamente, isso é uma empresa transnacional, empresa que atua fora do seu país de origem. Atua como? Estabelecendo filiais na procura de mão de obra mais barata, de matéria-prima e da venda dos seus produtos a nível mundial. Então, a gente aí entendeu basicamente o que, que é, a gente pegou uma definição do que é a globalização e entendemos que ela começa basicamente nas grandes navegações e hoje a gente tem esses avanços graças às revoluções industriais que nos permitem aqui, por exemplo, estar tendo essa videoaula. Tá tudo bem, o ambiente atrás é meio ruim, foi o lugar mais silencioso que eu encontrei para gravar esse vídeo aí nessa primeira tentativa de estar promovendo uma videoaula decente. Na verdade, tentativa não, a tentativa teve um monte aí fracassada e que eu não vou publicar vídeo nenhum dessas tentativas. Mas enfim, tentei um ambiente mais bonitinho, mas a prioridade é um ambiente silencioso. E todo eu ia falar agora que estava dando graças a Deus pelo meu cachorro não ter latido e ele começou a latir. Mas então, vamos tentar encerrar aqui essa primeira tentativa de videoaula. Conforme vocês forem tendo perguntas a respeito, vocês podem estar entrando dentro do grupo do Facebook Geografia em Foco, Professor Leandro. Eu não estou aqui com o númerozinho do Google Classroom para entrar nas salas de aula que eu divulguei para alguns alunos meus, mas enfim, também tem o Google Classroom, de repente mais tarde aí, em outro vídeo eu faço essa divulgação, ainda vou ver ainda se eu deixo, acho que vou deixar fechado só para os alunos, mas enfim, o grupo do Facebook ele é aberto para quem quiser, não só os alunos, quem se interessar, já que a gente vive geografia basicamente. Enfim, a gente vai tentar terminar aí esse vídeo só essa maneira rápida de explicar o que é a globalização. A gente já está passando de 7 minutos de vídeo, mas a gente tentou aí explicar o que é a globalização de uma maneira rápida e sucinta. Dentro, como eu disse, do grupo do Facebook vai ter textos mais explicativos, porque a globalização, não, parece que tudo aqui que eu tratei em relação à globalização é bastante positivo, né? Trocas culturais, trocas comerciais, mas não, a gente tem lados extremamente negativos da globalização. A gente pode até apontar aí a pandemia que está acontecendo como algo negativo, né? Mas tem muito mais coisa negativa em relação ao que a gente trabalha dentro de globalização, já que os países pobres acabam continuando pobres devido à divisão internacional do trabalho que não muda. Mas aí no caso a gente vai deixar esse assunto para outro vídeo, para não deixar o vídeo muito longo e cansativo. Valeu.